Vamos, então, fazer uma retrospectiva aqui rápida, né, ali do livro de Romanos, lembrando sempre que essa carta aqui é escrita no momento que Paulo está em Corinto, está indo para Jerusalém levar uma oferta para os irmãos de Jerusalém, e os planos dele é ir para a Espanha, passando por Roma, conhecendo ali aquela igreja que ele não conhecia, porque ele não foi o fundador da igreja de Roma, e depois indo para a Espanha. Esses são os planos dele, que não se concretizaram, não se materializaram, né? Ele, chegando em Jerusalém, ele foi preso. De Jerusalém, ele foi enviado para a prisão em Roma, e lá ele foi martirizado. Nós vimos ali, né, que ele queria repartir dons com aqueles irmãos, né? A ideia dele era chegar ali e repartir, conhecer e ser conhecido, né? Que é o motivo pelo qual nós nos relacionamos, né? Esse é o motivo pelo qual a gente sempre se reúne, para isso, para a gente repartir dons, para a gente conhecer e ser conhecido. E isso era um desejo, né, do coração de Paulo. E ele dizia também que ele tinha muita vontade de estar junto com eles, né? Expressava ali uma vontade de estar junto com vocês, abençoava a vida deles, orava pela vida deles. Que bênção isso, né? A gente poder orar por coisas assim que não são nossas. Vamos dizer que aquela igreja não era uma igreja filha de Paulo, não tinha sido formada por ele, como as outras tantas da Ásia, da Macedônia e da Caia, né? Então, ele orava, mesmo sem conhecer. Como é lindo isso, né? A gente poder orar pelas pessoas que a gente não tem tanto protagonismo ali, que a gente não fundou, que a gente não... orar pelas outras famílias, orar pelas outras igrejas, né? Essa é a nossa função, orar. E Paulo era assim, Paulo orava, né? Ele nos ensina também, nos inspira a fazer a mesma coisa. Depois, quando ele entra no segundo capítulo, que nós estudamos na semana passada, ele fala ali a respeito diretamente dos judeus, né? Se no primeiro capítulo ele estava se dirigindo mais aos gentios, que eram os gregos, os romanos, os pagãos, agora, no segundo capítulo, ele se dirige diretamente aos judeus. Então, ele fala da lei, ele fala desse privilégio que, quem sabe, eles possam ter e têm, mas como isso tem que ter cuidado para usar isso, né? Mas no capítulo 1 ele diz, olha, todos os homens eles são indesculpáveis diante dos olhos de Deus, porque eles pecaram e toda a criação revela a glória de Deus. Então, ninguém pode dizer que Deus ele não se revelou. Então, ele cobra ali, né, num bom sentido, os gentios, dizendo, olha, Deus se revelou para vocês. E eu estou aqui agora como ministro para trazer as boas notícias do Evangelho para vocês também, que vai testificar com tudo aquilo que você já tem visto e experimentado. Então, é isso que ele fala para os gentios, né, que estão indesculpáveis. E agora se dirige para os judeus, chamando a atenção, porque por conta de eles terem acesso à lei, de eles terem uma genealogia, de eles terem acesso à história, né, do povo de Israel, a partir de Abraão, Isaac, Jacó, José, Moisés, os reis. Então, eles têm todo um acesso do agir de Deus e das leis dadas por Deus para Moisés. Então, eles têm uma caminhada de obediência mesmo. E Paulo está chamando a atenção porque isso pode ser perigoso, porque eles podem achar que, por isso, eles são mais do que os gentios, que era o que realmente acontecia. Então, nesse segundo capítulo, ele se dirige diretamente aos judeus. E nós trabalhamos na semana passada, o que nós trabalhamos na semana passada de mais relevante, assim, que vocês lembram? Alguém pode nos refrescar a memória? O que nós batemos mais na tecla, assim? Qual foi o princípio que nós trabalhamos com mais dedicação na semana passada? Arrependimento?
Arrependimento, isso mesmo. A Ina tinha botado ali no chat ali e simultaneamente o Eduardo já. Arrependimento. Então nós falamos do arrependimento de natureza, né? Quando Deus ilumina os nossos entendimentos, então não é um arrependimento daquilo que eu fiz, é um arrependimento daquilo que eu sou quanto deformação daquilo que realmente na origem eu fui formado. Aquela natureza divina, né, a imagem segundo a semelhança de Deus, aquela natureza de virtude, de responsabilidade, família da fé, ela foi comprometida pelo pecado. Que me tornou egoísta, que me tornou orgulhoso, arrogante, prepotente, inseguro, sozinho. Então, quando eu me dou conta disso, isso é da parte de Deus, né? Quando Deus ilumina o meu entendimento, eu me dou conta disso, eu entro num estado de arrependimento, de natureza, e começo agora a conhecer como realmente eu sou conhecido por Deus. Então, nós falamos sobre isso, né? E finalizamos assim ali no versículo 16, foi nós finalizamos, né? E hoje nós vamos ler a partir do 17 até o final, que é o 29. Então, acompanhe comigo aí, a partir do 17 até o 29. Eu quero lembrar que na semana passada também, né, para a gente já fazer uma conexão aqui direta, ele fala a respeito da lei e ele diz assim, ó, a lei está gravada no coração. Lembra disso? Ele diz, olha, a lei está gravada no coração de vocês. Ou seja, não é mais uma lei aparente. Até então, toda a lei ela era aparente, né? E hoje a gente vai ver aqui o porquê que a lei foi dada, né? Mas porque é uma lei que agora está no coração. Então, a partir do versículo 17, diz assim, você que se diz judeu, se apoia na lei de Deus e se orgulha de seu relacionamento especial com ele. Conhece a vontade de Deus, sabe o que é certo, porque foi instruído em sua lei. Está convencido de que é guia para os cegos e luz para os que estão perdidos na escuridão. Considera-se capaz de instruir os ignorantes e ensinar os caminhos de Deus às crianças. Olha aqui as crianças de hoje aparecendo, né? Então, ele está dizendo, olha, vocês, por conta da lei, vocês se acham, então, capazes de iluminar, né? De ser essa luz aí, de instruir os ignorantes e ensinar os caminhos de Deus às crianças. Está certo de que a lei de Deus lhe dá pleno conhecimento da verdade. Se eu tivesse no culto, assim, pregando, eu ia dizer assim, ó, repita comigo, conhecimento da verdade. Eu ia dizer isso, a Aline repetiu comigo ali. Obrigado, Aline. Conhecimento da verdade, para nós marcar bem isso, porque nós vamos discorrer bem a respeito desse assunto. Conhecimento da verdade, pleno conhecimento da verdade. Versículo 21, pois bem, se você ensina a outros, por que não ensina a si mesmo? Começa a vir um rigor agora aqui, né, para os judeus, né? Se você ensina a outros, por que você não ensina a si mesmo? Diz a outros que não roubem, mas você mesmo rouba. Afirma que é errado cometer adultério, mas você mesmo adultera. Condena a idolatria, mas rouba objetos dos templos. Aqui, nesse sentido, só para ficar claro aqui essa parte para a gente, quando ele diz isso, rouba objetos dos templos, é que quando eles se sobrepunham, quando os judeus eles se sobrepunham a templos de outras religiões, eles faziam questão de recolher aqueles objetos que tinham valor ali, objetos que eram de ouro, de prata, né? Ali, imagens ali que eram feitas, eles pegavam aquilo ali, né? Então eles acabavam saqueando por conta do valor mesmo, né? Da precificação que tinha aqueles objetos, né? Versículo 23, você que tanto se orgulha de conhecer a lei, desonra a Deus desobedecendo a lei?
Não é de admirar que as Escrituras digam: os gentios blasfemam o nome de Deus por causa de vocês. A prática judaica da circuncisão só tem valor se você obedece à lei de Deus. Mas se você que é circuncidado não obedece à lei de Deus, não é diferente de um gentio que é incircuncidado. E se os incircuncidados obedecem à lei, acaso não serão também considerados circuncidados? De fato, os gentios e circuncidados que cumprem a lei de Deus condenarão você, judeu, que é circuncidado e tem a lei de Deus, mas não obedece a ela. Pois ser judeu exteriormente ou ser circuncidado não torna ninguém judeu de fato. Judeu verdadeiro é quem o é no íntimo. Lembra lá que a lei está no coração? A lei está marcada no coração. A Bíblia fala do selo do Espírito. A Bíblia fala de um penhor, de uma garantia que foi dado. O selo do Espírito, isso é no coração, né? É uma fé no interior da gente. É no íntimo. E a circuncisão verdadeira é a do coração, feita pelo Espírito, e não pela lei, pela letra da lei, recebendo, assim, a aprovação de Deus e não das pessoas. Amém? Então, para a gente começar assim, né, essa explanação e essa reflexão aqui, a gente vê que Deus está agindo com muito rigor aqui com os judeus, né? Ele está ali dizendo para eles, porque, na verdade, eles sofrem de algo que é muito próprio para nós, né? Que é se sentir privilegiado por aquilo que faz. É aquilo que a gente realiza, que a gente tem uma sensação de aprovação diante de Deus por aquilo que a gente realiza. E isso aí é um pecado muito grande, irmãos. Um pecado no sentido de uma perda de entendimento, né? Por quê? Porque quando a gente denota para alguma ação humana que possa movimentar o coração de Deus a nível de ritual ou a nível de generosidade, qualquer coisa que a gente ache que está fazendo e que está chamando a atenção de Deus para isso, e que está sendo privilegiado por causa dessa ação, imediatamente está extinguida a graça de Deus, que é o favor imerecido. O que é a graça de Deus? Escreve aí, graça de Deus é um favor imerecido para pecadores. Graça é para pecadores que entendem a graça de Deus. Então, quando a gente imagina, isso é muito comum, a gente imaginar que alguma coisa que a gente faça ou algum dom que a gente tenha nos torne melhores, nos torne privilegiados. Isso é uma coisa que a gente precisa limpar do nosso coração. A gente precisa estar orando, dizer, limpa do meu coração. Por isso que a Bíblia diz, toma cuidado para não pensar de ti mesmo além do que convém. Por isso que a Bíblia também fala, sempre tenha os outros considerando eles melhores do que tu, maiores do que tu. Porque isso é uma posição de humildade. Isso não é uma fala piegas, poética ou romântica. Não, isso é uma sensação mesmo de quem anda em arrependimento. Se reconhece pecador mesmo e que estava totalmente condenado já. Então, é um perigo, né? A gente ter alguma coisa, fazer alguma coisa e a gente achar que isso pode estar nos dando algum tipo de privilégio. Deus não faz acepção de pessoas. E os judeus tinham esse problema muito grande, já era muito difícil para eles. A gente tem que olhar para os judeus aqui com um certo carinho assim, especial, viu? Porque, tu imagina, eles tinham a lei, tinham tudo, tinham uma genealogia. E daqui a pouco eles eram comparados a um gentio, a um publicano, a um pagão, a uma prostituta. Então, aquele povo que sempre foi dito por Deus que era um povo especial, agora ele é um povo comum.
Então é difícil isso, né? A gente perdeu um cargo, digamos assim, né? A gente tem muita dificuldade, né? Quando perde cargo, quando dá uma sensação de perder promoção no emprego, qualquer sensação de escassez, qualquer dano que a gente tenha, qualquer sentimento de perda, ele dá para a gente uma sensação de fracasso, né? E para eles era muito difícil nesse momento aqui ter que abrir mão daquele privilégio. Durante algum tempo eles foram privilegiados, irmãos. É importante nós entender isso. Durante algum tempo, o tempo todo da lei, eles foram realmente privilegiados. Porque eles eram ali a nação. Só que eles eram uma nação que estava sendo preparada. E aí vem o porquê da lei, que agora a gente vai aprender aqui, tu vai escrever isso aí, porque ele é de suma importância. Naquele momento da lei, que é o Antigo Testamento, era Deus preparando um povo, uma nação, para poder ser referência para todo mundo. Referência de quem Deus é, de como que Deus faz, como é que Deus cuida, referência de obediência, referência de submissão. Então, a lei que Deus deu, que era todo aquele privilégio, ela nunca conseguiu ser cumprida. O homem nunca conseguiu cumprir a lei. Por isso, então escreve aí do lado da lei, escreve ali sacrifício. Por isso que foi estabelecido o sacrifício, que eram animais, que eram dados ali em rituais, que eram a expiação do pecado, era o perdão do pecado deles, porque ninguém conseguia cumprir a lei integralmente, completamente. Então, a lei, para que a lei veio? A lei veio para revelar que somos o quê? Pecadores. Então, a lei veio para mostrar o pecado, porque como que nós íamos saber o que é pecado, no sentido o que Deus aprova, o que Deus reprova, se nós não tivéssemos uma regra constituinte? Aí nós estabeleceríamos por nós mesmos. Mas não, Deus deu a lei, então Deus não deu a lei para que nós nos sentíssemos privilegiados, mas para que nós enxergássemos que somos totalmente dependentes de Deus. Aí a figura do sacrifício, o que é o sacrifício? O sacrifício é a graça. Quem é o sacrifício? É o Cordeiro, é Jesus. E quando ele é entregue como sacrifício definitivo e suficiente, agora nós somos justificados, nossos pecados são perdoados, há uma redenção da nossa vida. E nesse momento está cumprida a lei. Toda a lei que foi instituída, que ela era ali como um aio, como um condutor, para nós chegar até a graça, que é Jesus, esse favor imerecido, porque agora não haveria mais exigência de nada para que nós nos sentíssemos filhos de Deus. Mas, ao mesmo tempo, essa graça era um amor que nos constrangeria de tal modo que nós acabávamos sendo transformados em aperfeiçoamento de amor e também em mudança de comportamento como consequência. Então, tu vê que a ordem, o nosso problema é a ordem, né? A gente tem falado disso, né? A questão da ordem e progresso, né? Então, a questão da ordem, né? Então, a gente acha que o que o diabo nos enganou? Ele disse, olha, se vocês fizerem alguma coisa, vocês vão ser recebidos. E o que Deus disse? Não, porque eu já fiz tudo, vocês já estão recebidos, e por estarem recebidos, vocês também vão acabar fazendo. São obras que vocês vão acabar fazendo. Mas por já serem, não precisam fazer para ser. Dá para entender, irmãos? Se não dá para entender aí, abre o teu áudio, manda um chat aí, um sinal de fumaça, faz alguma coisa. Essa foi a mudança de ordem aí que nos confundiu, né? Nos confundiu. E a lei foi para isso. Foi para estabelecer o que é pecado e o que não é. E, principalmente, para ficar
bem evidente, claro, que nós não conseguiríamos cumprir a lei cabalmente. Mas antes Deus já tinha preparado, como ele sabia que nós não cumpriríamos, né? Ele já preparou o sacrifício. Então nós tínhamos ali um animal que nós entregava ali conforme o nosso pecado. E o problema é que quando Jesus veio, ele foi o sacrifício. E ainda até hoje, às vezes, a gente, como os judeus, ainda está achando que tem que fazer alguma coisa como penitência para pagar os pecados que já não existem mais. Porque Deus levou sobre Jesus todos os nossos pecados, todas as nossas dívidas. Isso é maravilhoso, irmãos. Isso é muito sério, é muito lindo isso. A gente se sentir absolvido, tendo certeza que já tinha sido condenado. E isso não nos fazer, isso a gente tem que deixar bem claro, não nos fazer gente acomodada naquilo que Deus fez, mas gente que a gratidão impulsiona a obras mesmo, a partir dessa transformação de entendimento, esse constrangimento, esse amor que nos constrange, né? Lindo esse processo de salvação. Mas o fato é que os judeus se sentiam privilegiados. Então Deus está tratando com eles, está dizendo para eles: olha, vocês receberam mesmo muito, vocês tiveram o privilégio, mas vocês conseguem entender que vocês não estão conseguindo ser quem vocês deveriam ser? Porque já que vocês têm tanta vantagem, porque a lei veio primeiro para vocês, Deus veio primeiro para vocês, o Messias, o Cristo, ele veio primeiro para os judeus. Ele vem do meio dos judeus. Jesus é um judeu de origem. Mas vocês conseguem entender que isso não pode fazer com que vocês se sintam privilegiados, mas isso precisa fazer com que vocês se sintam mais responsáveis, mais humildes, e vocês estão segregando. E agora vocês precisam entender que esse cumprimento milagroso, esse cordeiro agora, que não precisa mais ser trazidos como os pais de vocês traziam, faz com que houve uma ampliação da lei, que foi o amor. Então agora esse povo cheio de graça é chamado igreja do Senhor. Esse povo que se reúne, é nós aqui, que se reúne agora com a responsabilidade de abençoar todo mundo. Não há mais grego, judeu, cita, bárbaro, preto, branco, gremista, colorado, católico, evangélico. Não há mais nada disso agora. Porque o amor derrubou esses muros da separação. E agora ele nos lançou na vida das pessoas em amor, para a gente poder trabalhar com a vida delas. Porque como é que essa responsabilidade, aí escreve aí que a responsabilidade ela tem que ser proporcional à medida de fé recebida. A responsabilidade ela tem que ser proporcional à medida de fé recebida. Então, lá no livro de Lucas, tu não precisa abrir, mas tu só anota aí, Lucas capítulo 12, do 42 ao 48. Os discípulos ali têm uma dúvida ali e vão conversar com Jesus. Então, no 41 diz assim, perguntou-lhe Pedro: Senhor, dizes essa parábola a nós ou a todos? Então, Jesus falou uma parábola anteriormente ali, trazendo um senso de atenção, que tinha que ser um servo vigilante, atento, que tinha que cuidar, porque não sabia quando é que aquele senhor ia chegar, e ele tinha que estar ali atento. E aí Pedro pergunta, essa palavra é para nós ou é para todos? Ela é geral ou ela é mais para nós que andamos mais perto de ti? E o Senhor respondeu: qual é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor põe sobre os seus servos, para lhes dar o tempo e a ração,
Bem-aventurado aquele servo a quem o Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade vos digo que sobre todos os seus bens o porá. Mas se aquele servo disser em seu coração, o meu senhor tarda em vir, e começar a espancar os criados e criadas, a comer, a beber e embriagar-se, virá o senhor daquele servo no dia em que não espera, numa hora em que ele não sabe, separá-lo-á e lhe dará a sua parte com os infiéis. O servo que soube a vontade do seu senhor e não se aprontou, nem fez conforme a sua vontade, será castigado com muitas açoites. Muitas açoites. Mas, presta atenção nesse 48 agora. Mas o que não soube, fez coisas dignas de açoite, com poucos açoites será castigado. A qualquer que muito for dado, muito se lhe pedirá. Ao que muito se lhe confiou, muito mais se lhe pedirá. Então, está entendendo a proporcionalidade aqui de responsabilidade conforme o conhecimento? Aqui nós vamos entrar já no próximo passo, que é o pleno conhecimento da verdade. Então, ele está dizendo, ó, quem recebeu o conhecimento, esse tem que ser mais cobrado, porque ele tem mais condições de atuar naquilo que esse Senhor deseja. Agora, aquele que, sabendo as coisas, e relaxa e faz qualquer coisa, esse vai ser separado com os infiéis. O nível de açoites, trazendo essa parábola aqui, né, ele vai ser mais rigoroso. Então, queridos, tem que vir uma palavra de atenção para nós nessa noite aqui, né? O que a gente está recebendo? Eu não posso dizer o que você está recebendo. E tu também não pode falar isso ao meu respeito. Porque isso é fé, e fé é muito individual. Mas o que a gente pode falar aqui é uma pergunta para nós mesmos. O que eu estou recebendo? E o que eu estou entregando? É isso que Paulo está falando para os judeus. Olha, vocês estão recebendo muito, vocês estão se vangloriando de tantas coisas, mas, na realidade, vocês não estão entregando. Vocês eram para estar guiando cegos, mas vocês estão tão cegos quanto eles. Vocês eram para ser luz na escuridão, mas vocês andam tão em trevas quanto eles, que precisam ser iluminados por vocês. Então, a gente não pode ser uma igreja negligente. E nós aqui, falando de forma muito pessoal, de forma muito para a nossa comunidade aqui, espiritual, que se reúne, né, como família forte, a gente tem recebido muito, irmãos. A graça, a porção que Deus tem liberado para nós, que é imerecida, né, é muito grande. E isso tem que se transformar em responsabilidade, em ação. Por isso que nós precisamos agora do pleno conhecimento, porque tu viu ali que eles falaram ali, né? Vocês estão certos do pleno conhecimento. Ele fala ele usa de uma linguagem irônica aqui, né? Ele diz, pô, vocês estão certos, vocês estão se achando, digamos assim, né? De uma forma mais popular. Estão se achando, vocês estão certos do pleno conhecimento da verdade. E como é que aí eles diz, vocês estão certos, porque eles traziam ali, né? Nós somos judeus, nós subimos pregar, nós subimos orar, nós conhecemos a lei, nós somos circuncidados, nós guardamos o sábado, nós guardamos alguns alimentos. Lembra na semana passada que nós falamos as 3 características aparentes de um judeu? Circuncisão, dieta alimentar específica dada por Deus, e guardar o sábado. Isso é importante vocês anotar, se não anotaram na semana passada. Assim que a gente enxergava um judeu. Eles estão dizendo, vocês falam tudo isso, mas quando eu olho na prática, quando os meus olhos olham o coração de vocês, a partir das atitudes de vocês, eu vejo que vocês falam uma coisa e fazem outra. A gente tem que ter cuidado com isso, irmãos. A gente é muito assim, às vezes. A gente sabe pregar, a gente sabe falar, a gente sabe ministrar, a gente sabe exortar, a gente sabe dizer pela experiência que a gente já teve, por tudo que a gente ouviu, só que, às vezes, isso não está coerente com aquilo que nós somos, com as nossas ações.
E isso a gente tem que ter muito cuidado com isso, porque a gente se torna hipócritas. E isso não vai gerar influência inspiradora sobre as pessoas, que é o único motivo da nossa existência aqui, é fazer filha, gerar gente a partir de nós, fazer discípulos. E aí, se não houver essa coerência, que é o que não havia com os judeus, eles só estavam trazendo uma parte, né? E isso não estava sendo representado, esse pleno conhecimento, na verdade, não havia. Por quê? Aí nós vamos ver por que não havia o pleno conhecimento. Então, escreve aí, ó. O pleno conhecimento da verdade precisa necessariamente expressar o amor de Deus. Então, está falando aqui de uma fé prática, operosa. Então, esse pleno conhecimento, não adianta só dizer o pleno conhecimento, que eu tenho conhecimento, que eu sei, que eu conheço a Bíblia, que eu tive experiência com Deus já, que eu sei orar, que eu tenho um cargo dentro ali daquele ambiente religioso que eu congrego, que eu sou membro. Não, tem que ter uma expressão. Como é que essa expressão? Essa expressão é de duas formas. De duas formas. A primeira, o ensino. Então, eu preciso ser uma pessoa que, a partir do momento que eu fui apto e recebi um coração humilde para aprender, porque eu declarei que eu não sabia e precisava aprender, então, a partir do momento que eu me entreguei para aprender na minha mesa, na minha cadeira de aluno, automaticamente eu também já vou ganhando, a partir do momento que há uma absorção do conteúdo que eu estou aprendendo, eu vou ganhando também uma necessidade quase que obrigatória de ensinar. Então, ensino. Alguém que tem o pleno conhecimento da verdade, ele quer ensinar a todos que estiverem perto dele, para ele perceber quem é que tem ouvido. Quem é que vai se tornar o próximo professor? Porque é alguém que tem o mesmo ouvido que ele teve quando ele se sentou como aluno. Amém, irmãos? Conseguimos andar até juntos aqui? Graças a Deus. Então, essa expressão é o ensino. O que é o ensino? O ensino é a doutrina dos apóstolos, que é a pregação do evangelho. Então, escreve aí do lado do ensino, que é o primeiro tópico da expressão do amor de Deus, daqueles que têm o pleno conhecimento da verdade. Ele ensina, ele aprende o evangelho e ele ensina o evangelho, que é o que Paulo está fazendo. Então, nós estamos aqui para aprender do evangelho, saber o que é essa doutrina, que é o que diz lá em Atos dos Apóstolos 2:42, diz que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Então, quando o Espírito Santo foi derramado, uma das evidências desse derramamento é que eles coletivamente, não individualmente, perseveravam na doutrina dos apóstolos, no ensino. E também depois eles se tornavam aptos para ensinar. Então, essa é a primeira expressão. A segunda expressão são as ações. São os nossos comportamentos, são os comportamentos nossos como cidadãos. Isso é cidadania. A gente precisa aprender sobre cidadania. A gente está num tempo muito efervescente, assim, né, de falar sobre política, sobre democracia, mas é importante a gente entender cidadania. Quem nós somos para cooperar com a cidade, com a sociedade? Como que nós expressamos, quais são as nossas ações como amigo, como que são as nossas ações como pai, como filho, como esposa, como empreendedora, como líder, como é que são as nossas ações, comportamentos, conduta? Que daí, do lado dessas ações, coloca assim, ó, boas obras preparadas por Deus, boas obras preparadas por Deus para que nós andássemos sobre elas. Essas são as ações. São as boas obras. Então, é alguém que ensina e alguém que é. Então, presta atenção, não é uma ação de generosidade, é uma natureza de comportamento. Escreve isso também. Essas boas obras, essas ações,
que já foram preparadas de antemão por Deus para nós andar sobre elas, não é uma ação, tipo uma filantropia, uma ajuda aqui, porque senão a gente entra lá naquele mesmo ambiente do fazer para ser. Não, é uma natureza transformada que apresenta um comportamento admirável, exemplar. Nos tornamos, escreve aí, faz a junção desses dois aí, do ensino, que são as expressões, né? Faz a junção deles dois assim numa setinha e coloca assim, referência, exemplo. Nos tornamos essa luz. Pessoas que estão em trevas nos enxergam e dizem alguma coisa diferente ali. Sabe o que é? Luz. Amor de Deus. Que lindo isso, né? Abre mão de si agora para ensinar. Ele está dizendo assim, pô, vocês dizem que são aptos para instruir ignorantes e ensinar crianças. Ensinar, agora nos dá condição de ensinar. O que nós fizemos hoje aqui nessa ação? Ensinamos as crianças o Evangelho. As professoras aqui, que estavam aqui cuidando, estavam ensinando. Cada brincadeira é ensino, não é entretenimento. Nunca vai ser recreação e entretenimento. É ensino do Evangelho. Lá no livro de Provérbios, quem é que pode abrir Provérbios aí, do versículo 22, e ler para mim o versículo 6, 5 e 6? 5 e 6, para ver como é que é essa instrução dessa criança. Instrui a criança. Ensinar a criança. É uma luz que ela instrui ignorantes e ensina a criança. Porque esse que era ignorante, ele também se torna uma criança. Por isso que quem não for como uma criança não pode entrar no reino de Deus. O que quer dizer isso? Não quer dizer da gente ser como criança, né? Obviamente, mas é quem não se tornou criança em algum momento e começou a galgar o desenvolvimento, esse não pode. Ele não pode entrar se ele não nasceu de novo e se tornou uma criança. Então, quem é que pode ler aí Provérbios 22, 5 e 6? Diz assim aqui na minha versão. Diz o perverso anda por um caminho cheio de espinhos e perigos. Quem dá valor à vida se afasta dele. Ensine seus filhos no caminho certo e mesmo quando envelhecerem, não se desviarão dele. Olha só como é que é essa instrução, né, dessa referência. Então ele ensina, e esse ensino com essa plenitude do ensino teórico do Evangelho, sendo coerente com o comportamento, porque essa natureza ela é comportamental e ela também ensina. Ensina a criança no caminho que deve andar. E a criança, as nossas crianças mesmo, né, que nós hoje tivemos com elas aqui, tão lindas, crianças da cidade, né, que vieram para estar conosco, e elas aprenderam aqui hoje o caminho. Porque elas se encontraram com gente que anda no caminho. Os perversos, tu vê que os perversos ali, né, Samuel, o caminho deles é cheio de espinho, é um caminho muito ruim. E o que é perversidade? É quem perverteu a verdade. Então, o que esses judeus estavam fazendo era pervertendo a verdade, fazendo coisas certas. Olha que perigo. Olha que perigo a gente desenvolver só uma aparência moral e ética. Que parece que isso não há corrupção. Mas há perversão, porque perverteu a natureza original, ainda que não tenha nada ali, aparentemente, para ser acusado. Então, a pergunta é: quem é que tu está ensinando? Quem é que tu está formando? Quem é que tu está sendo exemplo? Tem gente que está te procurando para aprender? Tem gente que está te olhando como referência? Se não está, não está ainda, porque daqui a pouco vai estar. Daqui a pouco vai estar, porque se não está ainda é porque, de repente, tem uma criança ainda em alguns aspectos. E isso não é pejorativo. Mas daqui a pouco essa criança ela vai crescer, porque o alimento que cresce essa criança é o Evangelho.
É o pão vivo que desceu do céu, o evangelho de Jesus Cristo, são palavras de vida eterna. Por isso que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. O alimento que nutre a criança para ela crescer e se tornar apta para ensinar, para cuidar como pai. Tem que ter coerência. Pai tem que ter coerência. Pai e a mãe tem que ter coerência. Não adianta só ensinar. Não adianta só ir de noite ali, ir de noite ler a Bíblia com eles, é muito bom. Levar no culto é muito bom. Ensinar algumas coisas é muito bom. Só que se não houver coerência, se eles não encontrarem uma natureza transformada para eles visualizar também, isso pode ser até mais perigoso do que se eles nunca tivessem ouvido nada. A Bíblia diz que é pior quando a gente conhece, e a gente viu ali, né? Que os açoites podem ser muito mais rigorosos. Então, o Senhor nos ajude, assim, né? A ganhar essa coerência mesmo. Né? Imagina, é um desafio para a gente, pecadores, com tantas limitações, né? Ganhar essa coerência aí, mas a promessa é que Deus ele começou uma boa obra na nossa vida, ele é fiel para completar. É nisso que a gente está esperando com esperança, está esperançoso nisso. Amém, queridos? Então, essa refeição, agora eu quero entrar nessa parte do conhecimento da verdade. Já me passei aqui, já terminou. Parece que estão tocando mais rápido esse relógio aqui. Meu Deus do céu. Então, vou precisar de ajuda agora dos meus participativos aqui, tá bom? Então, eu vou aqui pegar a Alice, ela vai ler para mim 1 Timóteo 2, do 1 ao 17. Depois, a Aline Saraiva vai ler para mim, vou pegar que está com a câmera fechada ali, se não der, tu diz que não dá, Aline. A Aline vai ler para mim, se puder. Tô aqui. Tito, lê Tito do 1 ao 4. E eu vou pegar aqui. Qual o capítulo de Tito, pastor? 1, do 1 ao 4. E o Tiago Selbach vai ler para mim Efésios 1, do 15 ao 23. Para a gente entender essa questão do pleno conhecimento. Né? Lembrando, né, que ele disse ali, vocês estão dizendo que tem o pleno conhecimento. Agora nós vamos entender por que eles não têm o pleno conhecimento. Mas eles estão enganados achando que tem. Aí ele provou na prática. Ele disse, vocês falam uma coisa e fazem outra. Falam para não adulterar e adulteram. Falam para não roubar e roubam. Falam para não mentir e mente. Não dá para ser assim. Isso vocês estão pecando ainda porque estão na lei ainda. E agora a gente vai ver como é que esse pleno conhecimento. Alice, por favor. Acho que é eu? Alice Irigoyen. Eu já estava trocando aqui o som com a mãe. 2 do 1 ao 7. 2 do 1 ao 7, filha, por favor. Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graça, em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todas os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Isso é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Portanto, há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Para isso fui designado pregador e apóstolo, afirmo a verdade, não minto, mestre dos gentios na fé e na verdade. Obrigado, filha. Olha só, então o que ele diz, por que eles não têm, os judeus, o pleno conhecimento da verdade, ainda que tenham muito conhecimento. Havia muito conhecimento da Torá, muito conhecimento, muitas histórias, muitos milagres, muita moral, era gente de moral.
era gente ético, era gente cumpridor, era gente dedicado, gente que orava, dava o dízimo, gente que cumpria muitas coisas. Mas por que não era pleno? Porque a plenitude da verdade vem em Cristo Jesus, homem. Então, a partir do momento que a gente vê ele como homem, e ele é o conhecimento da verdade, por isso que diz que ele é o caminho, a verdade e a vida. Lá em João 16, de 14, 6. João 14, 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Por que ele diz eu sou o caminho, a verdade e a vida? Porque ele, homem, sendo referência para nós, como homem, exemplo, ele acaba sendo o pleno conhecimento da verdade, porque ele é a expressão fidedigna desse que ensina e tem comportamento, desse que é o Evangelho, porque é o Evangelho de Jesus Cristo. Ele é o Evangelho e ele é as práticas, as obras. Amém, irmãos? Estava incompleto ainda com a lei, ainda que houvesse muito conhecimento. Por isso que ele é o mediador, Jesus, homem. É o único mediador. Tem que ser através dele e do conhecimento de quem ele é, de quem ele foi e a inspiração de quem eu estou me tornando. Daquela mesma natureza. Com o meu jeito, com a minha especificidade, mas com aquela mesma natureza, com aquela referência única. Por isso que ele é o salvador da nossa mente, para nos levar ao conhecimento dessa outra natureza. Esse é o pleno conhecimento da verdade. Ali agora, Aline, Tito, por favor. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade, segundo a piedade, na esperança da vida eterna que o Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos, e em tempos devidos manifestou a sua palavra mediante a pregação que me foi confiada, por mandato de Deus, nosso Salvador, a Tito, verdadeiro filho, segundo a fé comum, graça e paz da parte de Deus, Pai, e de Cristo Jesus, nosso Salvador. Aline, de novo, falhou um pouquinho a tua internet, pelo menos para mim, o primeiro versículo. Por favor. Tá. Tá me ouvindo bem agora? Agora estou. Pastor? Oi. Paulo, servo ver a fé, que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade. Olha só, então, o pleno conhecimento. Tu vê que, de novo, ali há uma associação, Paulo traz ali uma associação a Cristo, a Jesus. Fala de Deus, o Pai, do Filho, Cristo. E é muito interessante aqui, irmãos, porque aqui fala de uma genealogia, além de Paulo estar expressado aqui. Na verdade, é o que ele está falando com Timóteo também, mas aqui está bem expressada, porque ele diz, olha, o pleno conhecimento vem através do Evangelho, através da palavra de Deus, através dessa responsabilidade que eu vi em Jesus. Paulo não conheceu Jesus, pessoalmente. Mas ele recebeu a graça, que é o favor imerecido. E que ensinou ele, depois fez dele alguém apto para ensinar e para ser uma referência, de exemplo. Por isso que ele diz, numa das cartas, ele diz, aquilo que vocês receberam de mim, aquilo que vocês viram em mim, aquilo que vocês aprenderam de mim, e aquilo que vocês ouviram de mim, isso fazei. É o pacote do ensino e das boas obras, do comportamento. Então, Paulo diz, eu sou assim agora e eu manifesto, e tu também já é assim, Tito. Tu também agora, a partir de agora, eu te coloco em Creta e tu vai também expressar essa natureza salva, ensinando e
demonstrando coerência com as tuas ações, com o teu comportamento, com quem tu é. Amém? E para finalizar ali, Tiago, em Efésios 1. Boa noite. Vocês me escutam bem, pastor? Não está falhando? Escuto bem, escuto bem. Amém. Por isso, também eu, tendo ouvido a respeito da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vocês, mencionando-os nas minhas orações. Peço ao Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, que conceda a vocês espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Peço que ele ilumine os olhos do coração de vocês, para que saibam qual é a esperança da vocação de vocês, qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual é a suprema grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Ele exerceu esse poder em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nas regiões celestiais, acima de todo principado, potestade, poder, domínio e de todo nome que se possa mencionar, não só no presente século, mas também no vindouro, e sujeitou todas as coisas debaixo dos pés de Cristo, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Obrigado, Tiago. Então, viram o que é, como é que tu chega no pleno conhecimento? Tem que ser através de Cristo, tem que ser através do homem Cristo. Por que do homem Cristo? Porque tem a vida dele quanto aquele que ensina, que se dedica, tem a vida dele quanto aquele que também apresenta obras e uma conduta que não em tudo foi tentado e nada pecou, e morreu e ressuscitou. E nessa ressurreição que está esse conhecimento pleno da verdade. E que a igreja, como corpo de Cristo, agora tem o privilégio e a responsabilidade de ser a expressão visível desse amor invisível que vem do coração de Deus. Por isso que nós temos todas as virtudes agora depositadas em nós, de Deus, todo perdão, todo arrependimento, toda compaixão, toda misericórdia, que é esse conjunto da graça. Todos esses favores imerecidos para nós sermos essa expressão coletiva. Por isso que nós continuamos pecadores. Que é para cada um dar a sua parte perfeita e continuar humilde, porque ainda continuamos limitados. Só a nossa referência maior, que é Jesus Cristo, é que pode ser a verdade plena, esse pleno conhecimento da verdade. E para finalizar, queridos, no final ali que ele diz, né, olha, por isso que não adianta ser circuncidado, se não obedecer. Então isso aí vai acabar condenando vocês, porque então o que vai acontecer é as ações de vocês, é o que vocês fizerem. Então a circuncisão, que era aquela marca, né, no órgão genital, da intimidade masculina do homem, que ao 8º dia era circuncidado, agora não é mais isso, agora isso é no coração, agora é na intimidade. Então ele termina ali, no último versículo 29, ele diz: judeu verdadeiro é o que é no íntimo, e a circuncisão verdadeira é o coração, é a do coração, feito pelo Espírito, não pela letra da lei, recebendo assim a aprovação de Deus e não das pessoas. Então, agora é no nosso interior. Num certo momento, lá em Lucas, anote isso para você dizer no outro momento, lá em Lucas 17, versículo 20 e 21, naquele momento ali, Lucas 17, 20 e 21, os fariseus questionam ele, tá, onde é que está, como é que é isso aí, qual é o reino de Deus, como é que vai acontecer, porque eles estão acostumados, os fariseus eram um grupo de judeus, era um partido judeu, né? Era um partido, e é interessante assim, porque ele era um partido, que eu vou falar melhor na semana que vem, mas é um partido que a origem dele é separada.
porque teve um determinado momento, aconteceu uma situação e que eles se separaram. Semana que vem me perguntem, se eu me esquecer disso, me perguntem, tá? Isso não estava, me lembrei agora. Os fariseus, que é esse grupo judeu, pegam e perguntam para ele, vem cá, onde é que é? Como é que vai ser? Ele diz assim, o reino de Deus, ele não é de forma visível, ele já está no meio de vocês. Que era ele mesmo, né? Era Jesus. O reino de Deus já está. Vai ser o meu evangelho, vai ser a minha vida, ele já está. Agora não é mais algo aparente, é algo dentro do coração, é no espírito agora. Então, no teu espírito está acontecendo alguma coisa, viu? Quero finalizar hoje assim, dizendo isso para ti. No teu espírito está acontecendo alguma coisa. No teu espírito está sendo ministrado alguma coisa muito profunda, muito linda está acontecendo na tua vida. Ainda que tu olhe para ti, quem sabe tu veja, tá, mas tem muita falta, tem muita coisa que eu não consigo. Por quê? Porque a gente é um pecador ainda. Importante a gente saber que nasceu de novo e agora a gente vai sendo aperfeiçoado pelo evangelho, pelo ensino. Seja sempre uma pessoa ensinável. Porque isso, essa humildade de ser ensinável, vai te capacitar para ser responsável por ensinar. E também vai te dar a capacidade de também ter ações coerentes com aquilo que tu ensina. E aí tu vai ser luz desse mundo. E sal nessa terra. Os ignorantes vão se aproximar de ti e vão ganhar conhecimento, pleno conhecimento da verdade. Porque tu vai ser a própria verdade transformada, que ele vai ver, que vai ler e que vai também ouvir. Amém, meus amores?